Então, por favor, doutor Quirino, como que é esse casamento que o senhor conseguiu aí? O senhor tem o Edu lá, tem a Cláudia Leite, tem outros profissionais que estão lá. Como funciona todo esse processo? Conta pra gente. Douglas, eu, como você mesmo disse, eu sou médico, sou psiquiatra. Eu, parte considerável da minha carreira foi dentro da academia. Eu sou professor universitário. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a me dedicar à gestão de serviços na área de saúde mental. Serviços todos eles ligados à academia, ligados às instituições das quais eu sou professor. Então, durante bastante tempo, eu fui diretor de importantes serviços de saúde mental em São Paulo, de onde eu venho. E aí, Douglas, o fato é que nessa minha carreira, principalmente carreira de gestão, eu comecei a me deparar com uma série de problemas, uma série de dificuldades de ofertar cuidado adequado às pessoas. Muito por conta de políticas públicas inefetivas para o tratamento das pessoas com dependência química e também com transtornos mentais. E isso começou a me incomodar muito. Ou seja, eu começava a sentir na pele os problemas dos meus pacientes, os pacientes que eu recebia nesses serviços onde eu trabalhava. Eram todos serviços públicos, serviços que atendiam as pessoas com grande necessidade de cuidado. E eu começava a ver que as pessoas vinham tendo grande dificuldade de receber tratamento, cuidado, atenção, assistência de maneira apropriada. Por quê? Porque a gente vinha tendo no Brasil, infelizmente, durante algumas décadas, políticas públicas que não ofertavam cuidado para as pessoas, Douglas, de acordo com as reais necessidades delas. Ou seja, se essas pessoas precisavam, por exemplo, de uma internação, num quadro mais agudo, num quadro mais grave, quando as pessoas se colocavam em risco outras pessoas, essas pessoas, infelizmente, não conseguiam acessar serviços que pudessem ofertar esse tipo de tratamento. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vinha tendo no Brasil políticas públicas que fechavam leitos para internação psiquiátrica, políticas públicas que fechavam comunidades terapêuticas. Muito por conta da lei antimanicomial? Na recuperação de pessoas com dependência química. Muito, Douglas, por conta de uma política pública equivocada baseada em pressupostos absolutamente ideológicos, que não tinham nenhuma sustentação em questões técnicas e que não tinha sustentação nas reais necessidades dos pacientes e de seus familiares. A lei antimanicomial, que muita gente fala, que é a lei 10.216 de 2001, é interessante porque essa lei, que inclusive está em vigência até hoje e tem aí mais de 20 anos, precisamente 21 anos, essa lei, na verdade, ela traz ali, no seu artigo 6º, inclusive, a gente falando da possibilidade, em muitos casos a necessidade de internação psiquiátrica, por exemplo, está ali que a pessoa que apresenta um quadro clínico grave na área de saúde mental, um quadro psicótico, a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar o mundo de uma maneira normal e começa a enxergar o mundo de uma maneira patológica, começa a ter delírios, que são pensamentos que não fazem sentido com a realidade, ou começam a ouvir voz, ter alucinação, e por conta disso começa a se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco. Essa pessoa, infelizmente, não vinha recebendo tratamento de maneira apropriada. Porém, na lei 10.216, que muita gente trata de lei antimanicomial, que é uma lei que coloca que não se pode mais internar pessoas, não pode mais ter o hospital. Posso falar? A lei 10.216 não fala nada disso. É mesmo? Tanto é que nesse artigo 6º da lei 10.216, essa lei antimanicomial, está ali previsto a internação, inclusive nas suas 3 modalidades: voluntária, involuntária e compulsória. É mesmo? Para pessoas com transtornos mentais e também dependência química. A grande questão que houve no Brasil foi que foi publicada essa lei, uma lei importante, e que esses movimentos ideológicos, a imensa maioria deles ligados a movimentos
políticos de esquerda no Brasil, infelizmente, acabaram fazendo com que a sociedade assumisse que, na verdade, no Brasil não era mais possível internar pessoas, que não havia mais necessidade, que internar pessoas seria como se fosse uma violação dos direitos. É o contrário. Violação de direito é o que o Edu Cabral e eu acabou de ver hoje de manhã. Vimos hoje, saindo do nosso hotel, condição. Passando uma pessoa em situação de rua, uma pessoa numa situação absolutamente degradante. E isso nós acabamos vendo, infelizmente, Brasil afora. E muito disso acontece porque, infelizmente, essas políticas públicas de fechamento de leitos psiquiátricos, fechamento de comunidades terapêuticas, de ambulatórios de saúde mental, isso daí acabou levando uma desassistência gigantesca. Foi uma política que acabou focando as suas ações quase que exclusivamente na construção e de oferta de tratamento em alguns tipos de serviços, como, por exemplo, os CAPs, que, na verdade, não dão conta de toda essa complexidade que a dependência química e os transtornos mentais acabam colocando.